Você já ouviu falar das PLs, projetos de leis que estão sendo tramitadas a nível federal, estadual e municipal para um auxílio emergencial para os artistas? Então fica com a gente que a gente vai entrevistar a Inti Queiroz para explicar um pouquinho de cada lei. Olá, arteiras e arteiros! Somos o canal da companhia O Que de Que de Teatro com Bonecos, com dicas sobre leis editais e produção cultural para você, produtor, artista independente e gestor cultural brasileiro. Hoje nós vamos falar das PLs, projetos de lei para auxílio emergencial para os artistas. E para falar dessas leis, eu chamei a minha amiga, que também faz parte da Subcomissão de Cultura, Inti Queiroz, que está por dentro de todas as leis da cidade de São Paulo, do estado e a lei federal, que só falta a assinatura do presidente. Vamos ligar para ela. Oi, Inti, tudo bom com você? Oi, Rodrigo, tudo bom? Obrigada Se pelo apre... convite. Que é isso, obrigado você por ter aceitado conversar com a gente, explicar um pouco desse monte de PL aí que estão voando aí pelo Brasil, para os artistas e os produtores entenderem também e ficarem por dentro desse importante passo que a gente está dando aí para a cultura no Brasil. Se apresenta para todo mundo então, Inti, por favor. Para quem Bom, não eu te sou produtora cultural, sou gestora, sou professora de gestão cultural na PUC São Paulo, sou pesquisadora de financiamento de políticas públicas de cultura, tenho um mestrado e um doutorado sobre isso. E estamos aí na luta, né? Basicamente, resumidamente, é isso. E a Inti, junto comigo, ela faz parte da Subcomissão de Cultura da cidade de São Paulo, que é presidida pela Soninha, a vereadora Soninha, lá na Câmara dos Vereadores. Então, Inti, explica pra gente um pouquinho quais são as PLs que tem aqui especialmente para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, né? A nível federal, estadual e municipal. E se você conhece também algumas outras aí de algumas outras cidades ou estados. Bom, basicamente, aí a gente ouviu falar um pouquinho esses dias, né, da aprovação da Lei Aldir Blanc, que é a Lei de Emergência Cultural. Ela foi aprovada na sexta-feira retrasada no Congresso Nacional, foi aprovada em consenso, e agora nós temos 10 dias para o Bolsonaro sancionar essa lei. Então, nós estamos esperando, né, que ele assine aí nos próximos dias a lei. Parece que já está acordada. Essa lei, ela vai beneficiar todo o território brasileiro, todos os trabalhadores da cultura, de uma forma bem geral, né, os técnicos, artistas, toda a cadeia produtiva da cultura, mas também incluindo aí quilombolas, as comunidades e espaços dentro de aldeias indígenas também, né? Então, ela é bem ampla. Nesse sentido, eu acho que é uma lei bem democrática. Essa lei, ela já prevê a utilização de um recurso de 3 bilhões de reais, que é um recurso que traz parte do Fundo Nacional de Cultura, mas também são 280 milhões da Lei Orçamentária Anual Federal, né? Então, é um recurso que já estava destinado para a cultura, ainda que a gente esteja gastando bastante dinheiro aí com saúde, esse é um dinheiro que já era destinado à cultura, então ele não pode ir para outra área, né? E é bom lembrar que a cultura, os trabalhadores da cultura ficaram de fora da renda básica geral. Então, muitos trabalhadores não estão conseguindo ter acesso à renda básica, e foi por isso que a gente lutou por essa lei, né? E essa lei prevê, então, a renda emergencial para os trabalhadores, no valor de R$ 600, pelo menos, por 3 meses. Ajuda para espaços culturais também, que pode variar dependendo do tamanho do espaço, de 3 mil a 10 mil reais. É claro que a ajuda vai para pequenos espaços, né? Isso não é para grandes teatros, grandes auditórios, né? Além disso, é possível que isso seja distribuído por editais também e linhas de crédito. Então, quer dizer, ela é uma lei bem ampla, tá? Esses recursos, eles vão para os fundos estaduais e fundos municipais de cultura, de todo o Brasil, de todos os municípios do Brasil. Só que é importante frisar que os municípios têm 60 dias para destinar o recurso.
que quer dizer o quê? Eles têm que dizer como é que eles vão distribuir esse recurso para os trabalhadores e para os espaços, seja por meio de um edital, de um cadastro, né, que é o que a gente vem defendendo bastante, né? E aí esses cadastros, eles podem ser, por exemplo, tem o CadSol, que é o de economia solidária, que já existe, o próprio cadastro único, que é o federal, o cadastro nacional de pontos e pontões de cultura, cadastros estaduais de cultura, cadastros municipais, né? O próprio cadastro feito pelo SNIC, que é o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. Aqui em São Paulo, a gente tem a SP Cultura, né, que é um cadastro municipal. E tudo isso vai ser organizado aí pelos estados e pelos municípios. Então, por isso que é bem importante nesse momento também a gente saber das lutas municipais, né? A gente tem aqui no estado de São Paulo a batalha pelo PL 253, cultura, né? Tá bem complicada a situação na Lesp, a gente não está com muita esperança no momento, infelizmente parece que tem mais de 100 projetos de lei emergenciais na fila para votação. Nossa. E João Dória, a gente sabe como é que ele é, né, com cultura. Então, a gente está fazendo uma pressão aí também pelo PROAC, né, que até agora não saiu, né? Então, no estado de São Paulo está bem complexo, mas não dá para desanimar. E na cidade de São Paulo, que eu tenho um pouco mais de esperança aí, até porque nós temos a nossa subcomissão, né? E essa subcomissão, de certa forma, tem conseguido dialogar com o executivo, a gente tem conseguido ter, inclusive, uma participação boa, né, dos vereadores de diversos partidos que estão junto com a gente, colando com a gente, nos apoiando. E aí temos três, né? Três projetos de lei de cultura. Um da Juliana Cardoso, que foi o primeiro, que é um PL que trata de editais emergenciais para a cultura. Um outro, que é o PL 227, que foi inscrito pelo vereador Toninho Vespoli e que trata também de uma renda emergencial para a cultura, aí no valor de um salário mínimo. E um outro PL que vem das nossas reivindicações, né, que nós fizemos dentro da subcomissão do Plano Municipal de Cultura, que de certa forma foi construído por nós, né, depois de N reuniões, e que foi inscrito pelo vereador Alfredinho para agilizar as coisas, mas de certa forma é meio que uma autoria coletiva, né, nossa. E nesse momento o que deve acontecer eu acredito que dentro da comissão de Educação, Cultura e Esporte, a gente vai conseguir negociar um texto substitutivo, tá? E esse texto substitutivo, assim como foi feito no federal, ele deve juntar esses três projetos de lei municipais e, de certa forma, nós vamos tentar chegar num texto até melhor e que consiga dialogar aí, acho que até com a Lei Aldir Blanc, se de fato ela for sancionada nos próximos dias, né? Então, como a gente tem esse valor aí de um salário mínimo na 227, eu acredito que talvez ele fique, né, dentro desse PL substitutivo maior, a gente pode ter a chance de ter uma complementação dessa renda básica a nível municipal para os trabalhadores da cultura, né? Eu tenho aí no meu canal, depois, se vocês quiserem só me seguirem, eu falo mais de cada um desses PLs com detalhe, né? Detalhes às vezes pequenos e dúvidas que as pessoas têm de como é que isso pode chegar, por exemplo, em cada uma das cidades, né? Porque esse é o caso da cidade de São Paulo, mas se você está aí no interior de São Paulo e quer saber, por exemplo, como fazer um projeto de lei aí na sua cidade para receber esses recursos da Aldir Blanc ou mesmo um decreto, né? Acho que é legal saber mais detalhes sobre isso, né? Porque, de fato, assim, há aquelas pequenas minúcias da burocracia que sempre deixa o pessoal em dúvida, né? Então, só para ver se eu entendi, então tem a PL federal, que ela vai destinar uma verba, mas ela não vai chegar direto aos artistas. O que vai acontecer é que essa verba vai ser destinada para os estados, que através de uma PL estadual vai usar esse valor como um fundo para distribuição pelos critérios dessa PL estadual, é isso? Metade do recurso, no caso, né, são 3 bilhões. Metade do recurso, 1,5 bilhão, vai para os 27 estados e Distrito Federal, tá? E o outro 1,5 bilhão vai ser distribuído para os municípios.
Ah, vai uma parte para o Estado e uma parte direto para os municípios. Ah, entendi. E esses cadastros todos que você citou, basta o artista estar em um deles ou não? Ele tem que estar em mais de um? Basta o artista estar em um deles. Uma das questões, né, é que como essa lei ela é de fato para ajudar quem tem menos grana mesmo, né? Uhum. Então tem algumas regras, por exemplo, para chegar nos trabalhadores da cultura, são as mesmas regras do renda básica, né? Ele tem que, aí no caso, por ser da cultura, ele tem que ter atuado na área cultural pelo menos tem que atuar pelo menos 2 anos e tem que comprovar de alguma forma isso, né? Com algum documento, com algum vídeo, com alguma autodeclaração, né? Não vai qualquer pessoa, eu toco um violão aqui. Não, é para trabalhadores da cultura, para quem vive disso mesmo, né? Entendi. E aí tem aquela questão, né? Não pode, por exemplo, ser beneficiário de seguro-desemprego ou de outro programa de renda federal, a não ser o Bolsa Família, tá? Tem que ter uma renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo, ou uma renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos. Quer dizer, são as mesmas regras do renda base. Esse daí vai entrar. Então, quem ganhou o auxílio emergencial do que foi para o cidadão já está excluído de participar dessa renda dessa lei federal dos R$ 600. É isso? Isso. Ah, tá. Mas, de qualquer maneira, como a gente está para aprovar, e eu espero que a gente consiga aprovar aí a lei municipal, né, a gente pode fazer na lei municipal, a gente pode, de certa maneira, a partir de recursos também municipais, né, porque a gente sabe, a gente teve junto nas lutas do Sim. orçamento no final do ano passado, e bem ou mal, a gente aprovou um orçamento da cultura de quase 800 milhões para a cidade de São Paulo. E até agora foi gasto quase nada, né, com cultura. Então não é Verdade. justo que a gente termine o ano de 2020 com um gasto inferior a 10% do que é nosso direito. O dinheiro vem dos nossos impostos, né? E a gente precisa receber, afinal, é um trabalho que a gente vem realizando, fazendo nossas lives, fazendo. A gente não parou, né? Só não está trabalhando no palco, mas está trabalhando na produção, no computador, na internet. Sim, total. E então, acho que essa PL federal está bem entendida. Aí essa verba vai chegar para o Estado, vamos falar aqui do nosso caso do Estado de São Paulo. Se essa lei é 253, a do Estado, se ela não for aprovada e essa lei federal for aprovada, o único fundo dela seria dessa lei federal ou não? O Estado tem um fundo próprio também? A gente tem um fundo estadual de cultura, ele está aprovado dentro da lei do PROAC, da lei 12.268 de 2006. Precisaria talvez aí fazer algum decreto estadual ou uma instrução normativa para que a gente pudesse regular a distribuição desses recursos, porque de certa forma, como já existe o Fundo Estadual de Cultura, né, e pela Lei Aldir Blanc, eles não podem distribuir todo o dinheiro da Lei Aldir Blanc que virá para São Paulo e para o Estado virá 268 milhões e para a cidade de São Paulo virá 78 milhões. 268 milhões que vem para o Fundo Estadual de Cultura, pelas regras da Lei Aldir Blanc, ele não pode ser distribuído tudo pelo PROAC, por exemplo, que é um edital. Ele pode Ah, ser tá. distribuído 20% pelo PROAC. O restante tem que ser distribuído por um cadastro, para que Uhum. dê oportunidade para que todos, né, para quem não tem, por exemplo, a prática de escrever edital, né, ou mesmo para quem não tem mesmo escrita, né, como algumas comunidades orais que a gente tem aí diversas, né, comunidades indígenas e quilombolas que não são as práticas, né, dessas comunidades. Então, de certa forma, a gente quer tentar desburocratizar. Eu acho que é importante, Sim. mesmo que a 253 não aprove, que a gente lute pela total desburocratização da distribuição aqui. E isso é o que a Lei Aldir Blanc chama de destinação de recursos, né? Os estados e os municípios, eles têm que dizer como é que eles vão destinar esse recurso, e a nossa luta local, né, é muito para que esses recursos sejam distribuídos de forma
não burocrática, porque a gente sabe que a burocracia vai excluir justamente quem mais precisa, né? Total. Então, e aí, esse complemento que tem da lei do Estado, aí ela vai servir como um complemento para quem já ganhou esse auxílio emergencial de R$ 600 como cidadão, ou também não? É só para quem não ganhou? E parte dela vai ser via PROAC, né? Via edital, mas a parte de acesso direto, como É, que funciona? aí seria só para quem não ganhou mesmo, Tá, então tá? Porque ela só aí vai destinar o dinheiro que vier da Aldir Blanc, ela vai destinar a verba da Aldir Blanc com um outro subsídio do Estado, através de editais, que provavelmente serão dos PROACs, e 80% de forma direta. É isso no Estado, né? isso. E aí é bom lembrar que tem essa parte também das linhas de crédito e da venda de produtos, que é possível ser feita também, né? Então, quer dizer, a distribuição do recurso não é apenas, ela pode ser, por exemplo, via fomento, via vinculada à compra de bens e serviços também, Ah, tá? boa. Então, há outras possibilidades. E essas linhas de crédito, que podem ser criadas por estados e municípios, e é até bem provável que eu acho que a nível estadual, até porque é uma política meio parecida, né, mais liberal, tem mais a ver com essa pegada do Dória, do Sérgio Saleitão. Então, eu espero que não, né? Não é a que eu gostaria, mas é bem possível que eles utilizem, né, alguma parte disso, até porque há, né, uma proposta deles aí de linha de crédito, mas eu acho que é uma luta que a gente tem que fazer uma disputa desse recurso para que ele seja distribuído de uma forma mais acessível a todos. Agora, é importante lembrar que a Lei Aldir Blanc tem a parte do apoio aos espaços, né? E é uma das coisas que eu acho que é mais importante para o estado de São Paulo, porque não só os trabalhadores da cultura estão passando aperto, mas a gente está tendo aí teatros, espaços culturais, livrarias, casas, pequenas casas de shows no estado de São Paulo inteiro fechando as portas, elas estão falindo, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tá aquela coisa, né? Literalmente emergencial, né? Como era o nome inicial dessa lei. A gente não quer que esses espaços fechem as portas, porque senão, depois que a pandemia passar, a gente não vai ter onde trabalhar. A Sim. gente não vai ter onde apresentar nossas peças, a não ser no SESC. A gente não vai ter onde apresentar nossos shows, a não ser na rua, né? Porque vai fechar tudo, porque Verdade. tá muito difícil para pagar os impostos. Isso é uma outra coisa que esses PLs, tanto a nível nacional como o estadual e municipal, também prevêem, que é a questão de perdão de dívida de tributos, né? E de contas. E também por exemplo, durante toda a pandemia, de empresas e espaços culturais não terem sua luz cortada, sua água cortada, seus meios de comunicação, por exemplo, você paga a internet, se você paga TV a cabo, eles não podem cortar da gente. Então, isso eu acho que é uma outra parte bem interessante de boa parte dessas leis, porque imagina se a gente fica sem internet porque por falta de pagamento. A gente não trabalha mais mesmo. Sem internet na quarentena é impossível, né? Então acha que tem mais algum complemento do que está se buscando a nível de estado ou a gente fala um pouquinho do município? Eu acho que é isso, né? Acho que o municipal, eu sinceramente é onde eu tenho mais esperança, Rodrigo. Eu acho que é onde a gente, apesar de toda a nossa luta nesses últimos anos aí pela subcomissão e tudo o que aconteceu, e não foi fácil, né, o diálogo aí com a secretaria, mas pelo menos tem sido um executivo que tem aberto a conversa para a gente. Totalmente. E como é ano de eleição, a gente sabe, né? Ano de eleição municipal, eu acho que é um momento da gente colocar aí o prefeito, falar, e aí, prefeito, né? Vamos dialogar de verdade com a cultura, né? Afinal, há recurso, né? Há orçamento. E só uma pergunta final assim desse panorama geral. Caso o presidente não sancione a lei federal,
há a possibilidade de a gente ter a estadual e a municipal independentes, certo? Certo. Ah, então. Mas é aquilo que eu te falei, a estadual está um pouquinho mais complicada, Hum. né? Eu, nesse momento, eu apostaria na municipal. Eu acho que a estadual a gente fez um barulho legal durante um tempo na internet, mas a Alesp é muito complexa, né? A Assembleia Legislativa de São Paulo ela é bem fechada. E a gente que milita muito na Câmara Municipal, a gente percebe a diferença, né? Quando a gente chega na Alesp. Na Câmara, a gente percebe, inclusive, que os vereadores, eles recebem muito melhor a cultura, eles participam das nossas atividades, quando a gente convida para as audiências públicas, vários vereadores de vários partidos aparecem. Então, de certa forma, acho que a gente, da cultura, nós já conseguimos conquistar dentro, né, da Câmara Municipal um certo peso político. A gente faz pressão lá e os vereadores hoje nos respeitam bastante, porque eles veem que nós somos um setor organizado, um setor disposto a dialogar, um setor que trabalha, que se empenha em cima dos estudos do orçamento. Né? Eles mesmos falam, né, na fala deles, hoje eu aprendi muito com a galera da cultura, né, porque a gente é bem nerd mesmo, né, E bem incisivos da ali gestão toda pública, quarta né? não, a cada 15 dias lá na Câmara, fazendo a reunião, pedindo, cobrando, trazendo gente da secretaria para debater com a gente o Conselho Municipal de Cultura, etc, né? Fazendo, às vezes, o trabalho que os próprios vereadores não fazem, né? É A verdade. verdade é essa, a gente acaba fazendo muita coisa que para eles, né? Num sentido, na verdade, a gente faz pela cidade, né? E por isso que eu tenho uma esperança maior na lei municipal aí. Eu acho que por conta de todo esse trabalho que a gente construiu ao longo desses últimos 4 anos, né, nessa subcomissão, já de nome várias vezes, mas que vem resistindo e se fortalecendo e crescendo lá dentro. Então, eu apostaria nessa luta bastante. Tá? Eu acho que aí nos próximos dias, independente da Aldir Blanc ou não, eu acho que a gente está chegando num bom momento e é importante que todo mundo aí apoie essa luta municipal, a galera da cidade de São Paulo, até porque a cidade de São Paulo ela costuma levantar certas tendências, né? Quem sabe a gente consegue ajudar outras cidades do Brasil também, né? Já que no federal está complexo, né? De um modo geral, quem sabe a gente consegue fazer de baixo para cima, né? Em vez Tomara. do federal para o municipal, né? E imaginando o mais difícil que seria o contrário, se a gente tiver a Aldir Blanc e não tiver as PLs estaduais e municipal, como que fica a gerência dessa verba que vem do governo federal? Fica a cargo das secretarias de cultura e cada uma faz como quiser? Então, a gente, por exemplo, no caso municipal, a gente tem o Fundo Municipal de Cultura aprovado, né? Para nossa sorte, dentro do Sistema Municipal de Cultura, é a única parte, né, do CPF, de Conselho Plano e Fundo, que é o formato clássico aí do sistema, o F, que é o fundo, é o único que está aprovado em lei. Como a gente tem essa previsão, né, de que esse dinheiro ele não pode ser só distribuído via edital, né, eles poderiam distribuir isso por um edital intermediado pelo Fundo Municipal de Cultura, porque no Fundo Municipal de Cultura, na lei, é previsto ali uma espécie de um edital, né, mas não só. E aí eles utilizariam cadastros municipais para isso. Né? E um deles que eu acho que a gente tem que super defender é a SP Cultura, né? Porque a SP Cultura, para quem não conhece, procurem aí no Google, é um mapa da cidade de São Paulo que começou a ser construído em 2013 e que tenha dados, né, de agentes, projetos, de empresas, de espaços, equipamentos públicos e privados da cidade de São Paulo que trabalham com cultura. E, bem ou mal, são mais de 50 mil inscritos no SP Cultura, Olha só que entre legal. espaços e agentes. Então, quer dizer, a gente já tem um cadastro da cidade, Que que pode legal. ser utilizado e é um cadastro oficial da prefeitura, né? Não é um cadastro que a gente colabora ali, claro, para escrever, mas é um cadastro oficial. Então, eu acho que, independente da lei Aldir Blanc ser aprovada ou não, né? A gente tem que já fortalecer as questões aqui na cidade, né? Porque nós temos sim um fundo municipal de cultura
mas infelizmente a gente ainda não tem um Conselho Municipal de Cultura, que inclusive era o que a gente estava construindo antes da pandemia. A gente estava terminando de Bateu na escrever trave. um texto substitutivo do projeto de lei 248 de 2015, que é o do Conselho Municipal de Cultura, né? E a gente estava tentando melhorar esse texto para justamente agora, a nossa intenção era aprovar até junho, né? Era para a gente estar agora, nesse momento, lutando pela aprovação desse projeto de lei, e a gente teve que parar tudo. Mas vamos Infelizmente, é retomar. uma vergonha isso, é uma vergonha a cidade de São Paulo ainda não ter um Conselho Municipal de Cultura, né? Porque esse conselho ele vai justamente, ele serve para fiscalizar a aplicação dos Sim, recursos, que é uma função que nós temos feito fazendo na subcomissão, né? Na sim, falta de total. não termos um conselho, né? Nossa, gente, muito obrigado. Acho que deu para dar um panorama geral dessas leis, né? De como tá esse trâmite, de como que os artistas e produtores já podem começar a se precaverem, a ir atrás desses cadastros para depois terem acesso a essa verba. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, os links dos vídeos da Inti, do canal dela, que daí tem um pouco mais específico de cada lei, porque ela é muito conhecedora, como vocês puderam ver. Vale muito a pena, quem não é inscrito, se inscreve no canal dela também. Somos parceiros na Subcomissão de Cultura. Inti, muito obrigado. Espero que a Valeu, gente tenha querido. ajudado aí muita gente aí com esse vídeo. Muitos artistas que não tiveram acesso à verba do auxílio emergencial cidadão, agora tem a possibilidade via artista e tomara que quem não tiver de nenhum jeito, através de algum edital, e vamos continuar batalhando aí com as reuniões da Subcomissão de Cultura por esse conselho e pelas PLs que a gente está brigando bastante aí toda hora com os vereadores aí online, tá bom? Um beijo, muito Isso. obrigado. Obrigada, querido. Nos Valeu, vemos na é isso próxima aí. reunião, Tamo que acho que junto. já é amanhã, né? Amanhã cedo. Amanhã Tá bom. cedo. Obrigado, Inti. Um beijão. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final desse vídeo. Espero ter ajudado para que todos agora possam entrar no cadastro que preferir ou da sua cidade. Cadastre-se lá, fique por dentro, atualizado aqui nesse canal ou no canal da Inti. Já deixa o seu like aqui também no vídeo, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para lembrar dos próximos e fique com a gente nos próximos vídeos. Preparados para receber o seu auxílio? Vamos torcer para que ele saia. Um beijo para todos e lembre-se, na rede tá cheio de fake news. Tchau!